noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes vamos rezar, pedir a Deus e a Santíssima Trindade que nos ilumine para que o vídeo que a gente faça seja para a glória de Deus, a edificação da Igreja e a salvação das almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, a Mãe de Deus e nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes o meu recadinho. Você já se inscreveu no nosso canal? Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos, tá? Peça para as pessoas compartilharem, deixa seu like, seu comentário, ok? O que você está achando do canal, tá? Pode deixar sua pergunta, sua crítica, dentro do respeito, não tem problema nenhum, não me incomodo com nenhuma pergunta, questionamento, mas com argumento. Se você não concorda com o que eu estou dizendo, coloque aí nos comentários, mas com argumento, tá? Porque eu sempre vou colocar aqui argumentos, eu nunca vou dar uma opinião própria pessoal, eu vou estar sempre colocando aqui o que está na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição da Igreja, que são as bases da nossa fé católica, tá? E qual é o nosso assunto de hoje? Estamos chegando no final do ano, Estamos já no último mês do ano, e geralmente dezembro é um mês que a gente pelo menos deveria fazer uma reflexão de vida, A gente deve fazer reflexão, tá? Sobre o ano que a gente viveu, tudo que a gente, e também na fé, a mesma coisa. Na vida, na nossa vida, a gente vai encerrar mais um ano e vai começar mais um ano, Então, tanto na nossa vida quanto na fé, a gente deve fazer um balanço. Como foi o meu ano? E na fé, como que foi o meu ano? Eu fui um bom cristão? Eu fui um bom católico? Então, eu quero usar esse último mês do ano para fazer alguns temas de reflexão, tá? Da nossa fé católica, tá? Por exemplo, me deu já há muito tempo que eu tenho vontade de fazer um vídeo sobre isso. Por que nós somos católicos? Esse é o nosso tema de hoje, Por que nós somos católicos? É uma reflexão que todo católico deveria fazer. É porque a minha família é porque o meu pai a minha mãe é porque eu estou num país católico, cristão ainda, nós somos o maior país católico do mundo, que é o Brasil, mesmo que tenha diminuído, mas ainda somos a maioria. Então eu sou católico porque a maioria porque o meu pai a minha mãe Eu sempre digo aqui, gente, tem dois tipos de católico. Tem o católico praticante, o católico verdadeiro, e tem o católico de IBGE. Eu sempre brinco aqui, Tem muito católico de IBGE. Quando o censo vai lá na casa da pessoa, eu sou católico. Mas não vai à missa, não lê a Bíblia, nunca estudou a sua fé. Isso não é ser católico.
não é? Até quem não é católico se diz católico, não é? Tem muita gente que não é católico, né, de outra religião, e fala que é católico. Então, gente, por que nós somos católicos? Por que nós realmente carregamos esse título? Né? Você tem que... a palavra de Deus diz, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, nós temos que dar a razão da nossa fé para as pessoas. Não é só dizer eu sou católico, mas por que eu sou católico? É uma moda? Eu vou à missa só para cumprir uma obrigação? Eu vou ler a Bíblia porque é o livro mais lido do mundo? É só por isso que eu sou católico? Se for por isso, infelizmente, isso não vai mudar a nossa vida. Não é? E tem muito católico, gente, que só é católico de boca. Católico, isso aí é uma frase de um padre, que eu estava na missa uma vez, eu escutei ele falando, nunca mais esqueci. O católico ignorante, futuro protestante. Pode reparar, todo católico ignorante ele vira protestante depois. Ele nunca leu a Bíblia, aí vai lá para o protestantismo e começa a ler Bíblia. Não é? Não vai à igreja, não vai à missa, aí depois vai para a igreja protestante e começa a ir no culto. Por que não vai aqui quando era católico? Por quê? Entendeu? Então, católico ignorante, futuro protestante. Nunca estudou a sua fé, nunca leu o catecismo, não é? Nunca parou para poder pesquisar, não é? Sobre a igreja católica. Aí vem lá um irmãozinho de uma outra religião, seja ela qual for, fala algumas coisas para ele, ele não sabe responder, muda de religião. O meu vídeo hoje, gente, não é para aqueles que são de outras religiões, não. Eu tenho feito vários vídeos aqui para os católicos. E principalmente aqueles que nasceram católicos e mudaram de religião. Foram batizados, crismados, é o que eu mais tenho visto, é o que eu mais vejo. Foram batizados, crismados e depois desaparecem da igreja. É para esse tipo de católico que são os meus vídeos. Para você entender qual é a razão da nossa fé, para não acontecer o que aconteceu lá com o profeta Oséias. Meu povo perece por falta de conhecimento, por falta de doutrina. O povo católico não tem base, não conhece a sua fé. Quantas vezes eu vejo alguém falando, eu posso ler livro de outra religião, mas você não sabe nem a sua. Você não conhece nem a sua religião. Gente, eu recebo vários vídeos de outras religiões, de pastor, de pai de santo, disso e daquilo, mas não recebo um vídeo de padre. E gente que se diz católico. Ah, eu sou católico, mas só me manda vídeo de pastor, pai de santo, mas não manda um vídeo católico. Eu quero vídeos católicos, meu amigo. Eu não quero vídeo de outras religiões. Você não é católico? Então você tem que me mandar vídeos católicos. Mas não. Então você não aprende a sua fé, faz aquele aprendizado ali, né? Aquela primeira comunhão ali para dizer que fez, depois desaparece da igreja e aí? Aí um outro vem e fala alguma coisa, né? Que nós adoramos imagem, que nós adoramos santo, que quem fundou a igreja foi Constantino, não é? Essas besteiras que a gente ouve falar aí, você não tem como responder. Que o Papa é o anticristo. Isso é o que eu mais ouço. E o católico não tem como defender a fé, porque não sabe, nunca estudou, nunca leu. Então, gente, não basta dizer que é católico, não. Por que eu sou católico? Por quê? Eu tenho que ser um católico convicto da minha fé. Eu não tenho que ser católico, meio católico. Isso aí a igreja não precisa. Porque as pessoas de outras religiões, eles não são meio. Ninguém é meio protestante, ninguém é meio espírita, ninguém é meio judeu, ninguém é meio muçulmano. Faça a prova. Vá nas igrejas protestantes para você ver se eles são meio protestantes. Não, eles vivem a fé deles. Vai na mesquita e vê se o judeu é meio judeu. Ele vive a fé deles. Vai lá numa mesquita, vai num centro espírita. Eles estão lá fazendo lá o culto deles, da forma deles. E nós? Então, de qualquer jeito. Vou à missa quando quero, leio a Bíblia quando quero, o catecismo eu nunca li, não sei nem o que é, a doutrina da igreja. Aí vem um irmãozinho aí, fala uma besteira e eu acredito. Aí abandona a igreja. Então o meu vídeo hoje é para você, que se diz católico,
mas é só de BGE, católico só de boca. A igreja não precisa... Eu já falei isso aqui, torno a dizer. Antigamente, a igreja católica ela queria quantidade. Hoje ela não quer quantidade, ela quer qualidade. Não interessa encher templo. Isso aí não interessa, gente, porque Deus olha cada um, Deus olha o coração. Deus não olha multidão. O que adianta encher a igreja, como o Padre Léo dizia? Né? Não adianta nada encher a igreja. Então a igreja não quer quantidade, a igreja quer qualidade. Que sejamos católicos convictos, fervorosos, mas para isso eu preciso entender por que eu sou católico. Não por moda, eu não sou católico por moda. Porque fulano é, Bertano é. Esse foi a minha... Eu quero que você tenha a mesma sede de aprendizado que eu tive. Porque eu queria aprender todas as religiões, todas, para fazer uma opção. E eu optei pela Igreja Católica justamente por isso. Entendeu? Justamente por isso. Porque através daquilo que eu aprendi, você tem que estudar. Não basta só eu creio. Tem que ter o estudo. Senão você vira fanático. Eu não quero ser um católico fanático como antigamente era. Muitos católicos antigamente eram. Hoje a igreja não precisa de fanatismo. A igreja precisa de católicos que vistam a camisa. Então para isso você precisa estudar a sua fé. E é isso que eu quero fazer um pouco aqui hoje. Por quê? Vou te dar as razões por que nós devemos ser católicos. Nós que somos católicos. Se você nasceu católico, você deve morrer católico. E se você nasceu católico, fez a primeira comunhão, fez o crisma, abandonou a igreja, você tem que voltar, porque você é daqui. Você não é de lá. Até mesmo aqueles que fizeram coisas que não deviam ter feito, se batizar novamente, como eu estou cansado de ver aí, católicos que já são batizados, batiza de novo em outra religião, está errado. Só existe um batismo, não pode cancelar o batismo. Uma vez batizado, batizado para sempre. A pessoa muda de religião, vai lá e batiza. Está errado. A Bíblia é bem clara. Há um só batismo. Entendeu? Então, olha só como é que o católico é ignorante. Vai lá para outra seita, né? Vai lá para uma outra seita lá e vai lá e batiza de novo. Está errado. O batismo não pode apagar. Então, gente, eu quero colocar para você, né, doutrinariamente, por que nós, né, que eu sou católico convicto, graças a Deus. Já falei, torno a falar, respeito todas as religiões, todas. Tenho amigos de todas as religiões, protestantes, tenho amigos espíritas, tem na minha família, e eu os amo e os respeito, mas não adianta tentar me mudar que não vai. Eu nasci católico e vou morrer católico. Por quê? Porque eu sei as razões da minha fé, coisa que muitos católicos não sabem. Então nós vamos comentando aí, e eu quero ir, se você quiser aprofundar, eu sugiro você ler esse livro. Por que sou católico? Gente, esse foi um dos primeiros livros que eu comprei. Gente, esse livro aqui eu já li ele umas 10 vezes. Se você quer saber, eu já li ele umas 10 vezes e não canso de ler. Quanto mais eu leio, quanto mais eu lia, mais eu me apaixonava por essa igreja e por essa fé. É o que eu vou tentar te passar hoje. Primeira coisa, tá? Essa mania que o povo fala que não precisa de igreja, só Jesus Cristo basta. Não, está errado. Quem não ama a igreja não ama Jesus Cristo, já dizia não sei se é São Jerônimo ou foi algum santo, que agora não vou lembrar de cabeça. Quem não ama a igreja não ama Jesus Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo. Já falei isso aqui várias vezes. Então não basta amar Jesus, não. Claro, Jesus é o primeiro, Deus é em primeiro lugar. Mas abaixo de Deus a igreja é minha mãe. Assim como nós temos a Virgem Maria como mãe, né, eu vou falar sobre ela no final, nós temos também uma mãe igreja. Tanto que Apocalipse 12, aquela mulher lá é a igreja e é a Virgem Maria. Então, gente, não basta amar Jesus Cristo.
Tem que amar a igreja. Entendeu? Então, a primeira coisa que o católico tem que entender: eu amo Jesus Cristo, mas eu também tenho que amar a igreja, que é minha mãe. Eu tenho um Deus que é Pai, que é o Pai, tenho um irmão, que é Cristo, e tenho uma mãe, que é a Virgem Maria e a igreja. Duas mães. Entendeu? Então, primeira coisa que a gente tem que entender. Então, eu quero ir colocando aqui alguns pontos e a gente vai conversando por quê, qual a razão de nós sermos católicos. Então, nós vamos comentando aí. Primeira coisa, uma realidade. Primeira coisa, uma realidade. Presta atenção. Muitos católicos, infelizmente, acabam abandonando a Igreja Católica. Gente, falo isso com dor no meu coração. Já falei e torno a dizer. O Brasil, nos anos 70, era 90% de católicos. Hoje é 65%, segundo o censo. Segundo o censo é 60%, 65%. Se bobear é até menos. Nós éramos 90%. Gente, o Brasil, quando o Brasil foi descoberto no ano 22 de abril de 1500, o que foi celebrado aqui? Vá lá. Não estou falando para você acreditar em mim, não. Vá na história. 22 de abril de 1500. O que foi celebrado aqui? No Brasil, terra de Santa Cruz. Uma missa. Por que foi celebrada uma missa? Por quê? Por que não foi celebrado um culto dos nossos irmãos protestantes? Ou um culto espírita, ou judeu, ou muçulmano? Não, foi celebrada uma missa católica. Então o Brasil nasceu católico. 22 de abril de 1500. Está lá na história. Vai lá. Se você acha que é mentira, é minha. Só existia a Igreja Católica nessa época, 1500. O protestantismo nasceu em 1517. Então, gente, como é que era chamado o Brasil? Terra de Santa Cruz. A terra da cruz de Cristo. Quem que veio lá com Cabral? Padres. Vários padres lá com Cristóvão Colombo, como descobriu a América. Padres. Tanto que ele colocou lá uma das caravelas Santa Maria. Quem veio para cá? São José de Anchieta, Padre Manuel da Nóbrega. Quem que fundou a cidade, já falei sobre isso, quem que fundou aí a cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro? Padres. E nós vamos deixar tudo isso morrer? Nós vamos deixar tudo isso, a história do nosso Brasil morrer. Porque nós éramos 90% de católicos, agora estamos 60%, daqui a pouco não tem nenhum católico mais. Cadê esse povo? Foi para onde? Foi para as seitas. Vocês foram buscar o que fora? Aqui tem tudo. Aqui, gente, nós temos tudo. A igreja a igreja tem os sacramentos, tem a palavra de Deus, tem tudo. Você vai buscar o que fora? Lá que não tem as coisas que tem aqui. Eles não têm mãe, aqui tem. Você quer ser órfão de mãe? Lá não tem Nossa Senhora, aqui tem. Inclusive é padroeira do nosso Brasil também, Nossa Senhora Aparecida, que foi colocada pela igreja e pelo Estado na época. Tanto que a princesa Isabel doou lá a coroa de Nossa Senhora. Entendeu? Então, muitos católicos, infelizmente, acabam abandonando a Igreja Católica ou vivendo mal a sua fé, aquilo que eu acabei de dizer. Não é? Ah, eu sou católico, mas não sou praticante. E por que quando muda de religião vai praticar outra religião? Por quê? Eu tenho isso na minha família. Não ia na igreja, não ia na missa, não lia a Bíblia. Por que agora vai ler Bíblia, vai na igreja de outra religião? Por quê? Você desculpa. Acabam vivendo mal a sua fé porque não conhecem as raízes desta fé e da igreja. Isso aí eu tenho convicção. O católico que estuda a sua fé, ele não muda de religião. Eu dou minha cara para alguém bater. Eu aposto que a pessoa que estuda a sua fé não muda de religião. Mas não estuda. O católico ele é preguiçoso. Isso eu tenho que falar. Eu estou falando porque eu lido com muitos católicos e eu pergunto, você já leu a Bíblia? Não, não li. Você já estudou o catecismo? Não, nunca estudei. Aí é claro, aí vem outro, fala algumas coisas, ele não sabe responder, pronto, vai para outra religião. Mas
por que no estudo começa a estudar aqui? Por causa disso, as seitas vão avançando. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. O perigo das seitas, né, e os falsos profetas. Vai ser, inclusive, meu próximo vídeo. O perigo das seitas e dos falsos profetas que Jesus já falou, lá 2000 anos atrás. E você troca Deus por qualquer coisa. Qualquer coisinha troca Deus. Fazendo prosetilismo. Prosetilismo, gente, achar que tudo leva a Deus. Né? Tudo leva a Deus. Todas as religiões levam a Deus, que inclusive já fiz um vídeo sobre isso. Levando os filhos da única igreja fundada por Jesus Cristo. Aqui é que a cobra bebe água. A única igreja fundada por Jesus Cristo. Mas como que você pode provar isso? Eu vou provar daqui a pouco. Por isso que eu estou falando. Você quer me contestar? Contesta, mas com provas. E que eu vou colocar aqui com provas. Igual eu falei aqui da descoberta do Brasil. 22 de abril de 1500 foi celebrada aqui uma missa. Se você me contradizer, coloque os fatos. Que eu estou mentindo. E eu vou provar aqui que a igreja que Jesus fundou é a Igreja Católica Apostólica Romana. Eu vou provar. Agora, se você quiser me contestar, prove com fatos. Então, leva os filhos da única igreja fundada por Jesus Cristo para caminhos perigosos, onde não existe os sacramentos, só existe na Igreja Católica. Os 7 sacramentos só existem na Igreja Católica. Não existe outra igreja. Nenhuma outra religião tem os sacramentos. Nenhuma. Nem no protestantismo, com todo amor, nossos irmãos protestantes. Eles não têm nenhum sacramento. Deixados por Jesus para a nossa salvação. Isso não sou eu que estou dizendo, foi o próprio Jesus quem disse. Quem crer e for batizado será salvo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, eu ressuscitarei no último dia. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Está doente? Chame os sacerdotes da igreja. Unção dos enfermos. Não separe o homem que Deus uniu, matrimônio. Sacramento da ordem. Fazer isto em memória de mim. Crisma, está lá em Atos capítulo 8. Todos os sacramentos, né, para nossa salvação, né, foi Jesus quem mandou, não foi a igreja. Não é a igreja que manda. Então agora a gente vai começar a colocar alguns pontos. Por que nós somos católicos? Não é porque minha mãe é, porque meu pai é, a minha família é. Não. Eu não sou católico por causa disso. Tanto que muita gente da minha família já bateu para o outro lado. E vão com Deus. Vão com Deus e me deixem com Deus. Só não me chamem. Vai levar ou não. Eu não preciso de outra religião. Eu não preciso de outra fé. Eu não preciso ir lá. Eu tenho tudo aqui. O que eu vou buscar lá se eu já tenho tudo aqui? Ah, mas lá tem oração. Aqui também tem oração. Lá tem Bíblia. Aqui também tem Bíblia. Tudo que tem lá, tem aqui. Agora, muita coisa que tem aqui não tem lá. Já falei. Não tem. Lá são órfãos de mãe. Aqui eles não são. Entendeu? Então, gente, eu não preciso buscar fora. Só vai buscar fora, gente, quando não tem em casa. Quem é casado aqui sabe. O marido só vai buscar fora quando a mulher dele não faz a parte dela. Isso acontece muito, eu sei que acontece. Então a mesma coisa é na fé. Você só vai buscar fora aquilo que você não tem aqui. Então por que muita gente vai embora? Isso aí. Agora, eu também não posso falar só mal das outras seitas. Claro que são táticas, tudo bem. Mas pelo menos eles são muito mais espertos do que nós. Acolhem muito mais. Estudam muito mais do que nós, que eu já falei. Não é? Acolhem, como eu já falei, muito melhor do que a gente acolhe. Isso aí é verdade. São muito mais fiéis do que nós somos. Isso aí é verdade. Tem católico que não vai à missa se bobear nem domingo. Tem gente que vai na igreja todo dia. Eu já falei isso aqui. Tem gente que vai na igreja todos os santos dias, de outra religião. E o católico, se bobear nem domingo, não vai. Então por isso que eu falei, o católico ele é relaxado mesmo. Ele é relaxado mesmo. Tem a teologia da libertação, que levou muita gente lá para o lado errado também. Né? Por que muita gente deixou a igreja católica? Por quê? Porque a igreja agora só se preocupa com o social.
É campanha da fraternidade, é dar isso pro pobre, é não sei fazer. Tem que fazer. A igreja é a instituição que mais ajudou o pobre, é a igreja. Só você ver os santos. Mas isso não pode ser nossa prioridade. Jesus foi bem claro. Pobres nós sempre teremos. Ninguém vai conseguir acabar com a pobreza. Ninguém. Isso é balela. Jesus foi bem claro. Está na palavra de Deus. Pobres sempre tereis. Então não pode ser nossa prioridade. A prioridade tem que ser levar o povo à salvação. Botar Jesus Cristo nem só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus, que é o próprio Jesus. O que adianta encher a barriga e ir para o inferno? O que adianta? Eu estou com a barriga cheia, vamos dar comida para todo mundo. Vamos dar casa, comida para todo mundo. Estou com a barriga cheia e ir para o inferno. E continuar no pecado. Essa vida aqui, gente, é passageira. 20, 30, 40 anos, 50 anos, daqui a pouco Deus está chamando a gente. E o que nós estamos levando depois? E a nossa salvação, onde fica? E a penitência, onde fica? Então, a Igreja Católica também tem os seus erros também. Padres falando coisas aí erradas. Que o demônio não existe, não é? Várias coisas aí que a gente ouve, que não existe pecado, que vai todo mundo para o céu. Aí as pessoas vão embora, claro. Aí vai lá na outra religião, a outra religião dá o que ele não tem na Igreja Católica, ele fica lá. As homilias, que eu já falei, já cansei de dizer. As homilias têm mais o quê? Política e outras coisas do que explicação da palavra. Então a primeira coisa que nós temos que entender, tá, é que a igreja foi fundada por Jesus. Primeira mentira que eu quero já colocar aqui. A igreja foi fundada por Constantino, a igreja católica foi fundada por Constantino. Mentira. Mentira. A igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 16, pega a sua Bíblia, se você tiver Bíblia, pegue a sua Bíblia. Pegue aí. Eu já falei que eu gosto de mostrar a verdade. Mateus 16, versículos 16 a 19. Mateus 16, 16 a 19. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedra quer dizer Pedro. João 1,42, você vai lá ler. Gente, anote os textos para você ler depois. João 1,42. Sobre Jesus, Pedro não chamava-se Pedro, chamava-se Simão. Tu serás chamado Kefas, quer dizer pedra. João 1,42. Evangelho de São João 1,42. Vai lá. Então aqui Jesus está dizendo sobre esta pedra, ou seja, Pedro. Tá? Claro que Jesus é a pedra invisível da igreja, claro. Mas aqui Jesus estava falando de Pedro. É só você ver o contexto. Não adianta querer bater o pé. Jesus está falando para Pedro. Sob esta pedra edificarei a minha igreja. Ele não falou as minhas igrejas. Artigo definido, singular. Se tiver algum professor de português aí, me corrija se eu estiver errado. A minha igreja. Ele não falou as minhas igrejas. Então a igreja de Jesus é uma só. Como é que eu sei qual é a igreja de Cristo? É a igreja de Pedro, dos apóstolos, fundada sobre Pedro e os apóstolos. Sobre esta pedra, ou seja, sobre Pedro edificarei a minha igreja. Então a igreja de Jesus Cristo é a igreja de Pedro. Está bem claro no texto. Leia o texto. Porque tem gente que adora a Bíblia, mas tem alguns textos que a pessoa não gosta de ler. Porque não é conveniente ler. Pegue esse texto e leia. Sob esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não vencerão a igreja. Então a igreja nunca vai acabar. A prova disso é os 2000 anos da igreja. Ela pode perder fiéis, ela pode... mas ela não vai acabar, porque é promessa de Jesus, e Jesus é Deus, as promessas de Jesus se cumprem. Eu te darei, olha aí, olha como é que é Pedro, como é que Jesus vai dar a chave para ele mesmo? Eu te darei as chaves do reino dos céus. Jesus está dando a chave para ele mesmo?
Olha como é que é Pedro. Aí ele não está falando de Jesus, está falando de Pedro. Porque tem gente de outras seitas que fala que essa pedra é Jesus. Não é. Jesus é a pedra invisível, com certeza. Mas aqui Jesus está falando para Pedro. Ele é a pedra. Jesus entregou a chave para Pedro. A chave, gente, é para abrir e fechar, ou seja, autoridade. Então, aí agora continua, não acabou não. Tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. Tudo que você desligar na terra, eu desligo no céu. Olha aí, poder sagrado. Ou seja, tudo que você dizer aqui na terra, eu ligo lá em cima. E lá no céu não pode entrar nada errado. Apocalipse diz isso. Então, quando Pedro fala alguma coisa aqui na terra, Jesus liga lá em cima. Então, gente, quando a igreja fala alguma coisa, ela não erra em termos de doutrina. Em termos de doutrina. Aqui não está falando de política, aqui não está falando de química, física, biologia, não está falando nada disso. Isso aí a igreja pode errar, já errou muito. Aqui Jesus está falando de doutrina. Quando o Papa fala que fulano é santo e ponto, acabou. Não tem contestação. Porque o que o Papa falou, Jesus ligou lá em cima. Quando o Papa fala que Nossa Senhora é virgem, pronto e acabou. Que Jesus não teve irmão, não teve, pronto e acabou. Porque Jesus ligou lá em cima, a igreja ligou aqui embaixo. Então, gente, você tem que ser católico convicto. Ou então, rasgue a Bíblia, rasgue o texto. Porque está bem claro, Jesus entregou a chave para Pedro, que para nós hoje é o Papa, é o sucessor de Pedro. Outra coisa, o Papa não é sucessor de Jesus, é o sucessor de Pedro. Eu já vi gente de outra religião aí falando essa outra asneira. Eu não acredito no Papa porque Jesus não tem sucessor. Claro que não tem. Ele é o sucessor de Pedro, não de Cristo. Agora, ele é o representante de Jesus. Aí sim. O Papa é o representante de Jesus. Claro que é. Foi Jesus quem quis assim. Não foi a igreja que escolheu. Não foi? Está aqui. Leia o texto, se você não acredita em mim. E não é só esse não. João 21, versículo 15. Pedro, confirma os teus irmãos. Lucas 21. Pedro, eu orei por ti para que você cuide dos teus irmãos. Pedro, sempre Pedro. Jesus sempre coloca Pedro na frente. Sempre é Pedro. No concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15. Pedro, sempre Pedro. Então, gente, não somos nós que escolhemos isso, não. Eu não escolhi ser católico, eu não escolhi que a igreja tenha papa, que a igreja tenha santo. Não é, a igreja não escolheu, não. É Jesus quem mandou, é Jesus quem falou. A igreja não inventa nada. A igreja tira da Bíblia e tira da tradição. Tá? A igreja já teve 267 papas. A igreja tem a lista de todos os papas. Pega aí na internet, tem na internet. Todos os papas, desde Pedro até o Papa Francisco. A igreja nunca ficou sem papa. Nunca. Tá? Sobre o que eu falei, né, do pessoal falar que Constantino fundou a Igreja Católica. Eu vou provar que é mentira. Vou provar. Tá? Já no primeiro século do cristianismo, século I, tá? Já era usada a expressão Igreja Católica. Católica quer dizer universal. Então, essa Igreja Universal aí do senhor Edir Macedo não é a Igreja verdadeira, universal. Porque a verdadeira Igreja Universal é a Igreja Católica. Tá? Porque a palavra católico significa universal. Ok? Que atinge o mundo todo. Você não tem um lugar onde não existe uma igreja católica. Não existe um, que eu saiba, não. Se alguém acha, se alguém souber de algum... Até nos países comunistas. É mais complicado, é mais difícil. Mas eu acho que até nos países comunistas tem uma igreja católica. Está no mundo todo. Tá? Olha só. Encontramos nos escritos de Santo Inácio de Antioquia, devorado pelos leões no Coliseu de Roma,
no ano 107. Gente, Santo Inácio de Antioquia foi um bispo que era discípulo de São João. São João, apóstolo. São João, que ficou com Nossa Senhora lá em Éfeso. Tá? Santo Inácio de Antioquia. Antioquia, quem fundou essa cidade foi São Pedro. Está lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Entendeu? Então, quando São João morreu, Santo Inácio de Antioquia, que era discípulo dele, era um bispo. Tanto que o Apocalipse foi escrito no ano 100. O Apocalipse, o último livro da Bíblia, foi escrito no ano 100. Santo Inácio de Antioquia morreu no ano 107, olha aí, pertinho de São João. Nós não sabemos quando é que São João morreu. Provavelmente, talvez na mesma época de Santo Inácio de Antioquia. Esse bispo, chamado Santo Inácio de Antioquia, morreu no Coliseu de Roma, devorado, jogaram ele para os leões comer, porque naquela época os imperadores matavam os cristãos. Só que ele mandou 7 cartas. Ele era bispo. Então, mesmo perseguido, ele mandou 7 cartas, né? Claro que ele não tinha o templo ainda, não tinha as igrejas do templo ainda por causa da perseguição. Mas para onde que eram celebradas as missas? Nas catacumbas de Roma, nos cemitérios de Roma. Então ele mandava para os cristãos cartas. Em uma dessas cartas, quando a gente estuda teologia, a gente estuda as cartas dele. Tá aí se você acha que é mentira minha, coloca aí Cartas de Santo Inácio de Antioquia. Deve achar, deve ter no Google. Quando eu fiz teologia, eu estudei. Em uma dessas 7 cartas que ele escreveu, olha só o que ele diz. Palavras dele. Um bispo do século I, discípulo de São João. Onde está o Cristo Jesus, está a Igreja Católica. Eu vou te mostrar, está aqui na página 43, eu vou ver se dá para mostrar. Aqui embaixo. Ó. Onde está Cristo Jesus, está a Igreja Católica. Santo Inácio de Antioquia. Morreu no ano 107. Olha aí. Onde está o Cristo Jesus, está a Igreja Católica. Católica. Então só existia Igreja Católica, não existia outra igreja. Nem se ouvia falar em outra igreja. Não tinha. Outra prova. Eu vou te provar agora. Página 91 do livro. Por isso que eu estou falando, se você puder, compre esse livro, Porque Sou Católico. Vai fortalecer muito a sua fé. Na página 90, ó, vou ver se dá para mostrar, para você ver que eu não estou mentindo. Não sei se vai dar para ver. Começa aqui embaixo. Ó, aqui embaixo, eu vou ler para você, ó. Aqui na página, aqui onde está meu dedo, e depois cá em cima, tá? Eu vou ler e depois eu mostro novamente, ó. Aqui, ó. Aqui. As igrejas, a sua fundação, aonde foram fundadas e quem fundou. Ó, Igreja Católica, Jesus Cristo, ano 30 na Palestina. Luterana, Martim Lutero, 1517 na Alemanha. 1517, hein? Tá? Episcopal Anglicana, rei Henrique VIII, 1534 na Inglaterra. Reformada Calvinista, de João Calvino, 1541 na Suíça. Menonita, né? Meano Simons, 1550 na Holanda. Presbiteriana, John Knox, 1567 na Escócia. Lá, agora aqui em cima. Ó, congregacional, aí depois Batista, ó, olha só, a Igreja Batista começou em 1604 na Holanda com John Smith. Igreja Quaker, ó, que eu nem sei que igreja é essa, Metodista, John Wesley, 1739 na Inglaterra. Mormon, Adventista, de William Miller, 1831 nos Estados Unidos. Exército da Salvação, Ciência Cristã, as igrejas pentecostais, em 1900 nos Estados Unidos, Testemunha de Jeová, Charles Rousseau, 1916 nos Estados Unidos, Amigo do Homem, olha a última aí, ó, Universal do Reino de Deus, do Sr. Edir Macedo,
1977 no Brasil. Aí eu te pergunto, essas igrejas são igrejas fundadas por Jesus? Foi Jesus que fundou essas igrejas? Então não é a igreja de Cristo, é a igreja do homem. É o homem que fundou. Gente, isso aí, gente, eu não estou falando para brigar com ninguém. Já falei, eu tenho pessoas da minha família que são protestantes, eu tenho amigos que são protestantes, mas eu tenho que falar a verdade, eu sou mais amigo da verdade, eu tenho que falar, eu vou falar mentira? Eu não posso mentir aqui. Não são igrejas, não foram fundadas por Jesus. Olha as datas. Quando o Brasil foi descoberto, não existia nenhuma dessas igrejas, nenhuma. Lá em 1500 não existia nenhuma dessas igrejas. Aí você... essa é uma razão porque eu sou católico e você também deveria ser. Você prefere ficar numa igreja de 2000 anos, 2000 e poucos anos, ou numa igreja de 500 anos? Foi fundada pelo homem. São homens, humanos, seres humanos, que brigaram com a igreja ou entre eles e fundaram suas igrejas. Até eu, se eu ganhar na loteria hoje, eu posso fundar uma igreja também, se eu quiser. Quantos fazem isso? Quantos? Porque a igreja hoje virou comércio. Entendeu? A igreja hoje é comércio. Entendeu? Mas não é a igreja de Jesus, porque não foi Jesus que fundou. Entendeu, gente? Então por isso que eu sou católico. Tá? Somente na igreja católica Jesus garantiu a infalibilidade. Gente, infalibilidade não quer dizer impecabilidade. Entenda isso. É outra coisa que as pessoas não entendem. A igreja é infalível, não é que ela não é que... Veja, infalibilidade é uma coisa, impecabilidade é outra. A igreja é santa, que é uma instituição sagrada, divina, é o corpo de Cristo, mas ela é formada de homens pecadores. Então o Papa pode errar humanamente, o padre pode errar humanamente, o bispo pode errar humanamente. Entendeu? Isso não tem nada a ver com infalibilidade. Isso aí, gente, é do ser humano. Mas o fato da igreja, o fato, né, de terem padres pecadores, bispos pecadores, até o Papa se confessa. Você sabia que o Papa se confessa? Gente, ninguém é livre, né, de se confessar, não. O Papa se confessa, os padres se confessam, todo mundo se confessa. Por quê? Porque nós temos pecados mesmo. Mas a igreja não erra em termos de doutrina. É isso que você tem que entender. Por quê? Por que a igreja não erra? Por causa daquilo que eu já li lá atrás. Tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. É uma promessa de Jesus. Gente, a gente tem que entender que as promessas de Jesus se cumprem, porque Deus é fiel. Jesus é Deus. Ele é homem, mas ele é Deus. Não é? Se Jesus fosse só um homem, as promessas dele poderiam falhar, mas Jesus é Deus. Então, quando a igreja ensina alguma coisa, a igreja não erra. Mesmo que tenha pessoas pecadoras. Claro que tem. Todos somos pecadores. Entendeu? Já falei a questão do Papa, que é o sucessor de Pedro. Então não é a igreja, né? Por que existe um Papa? Porque senão vira bagunça. Graças a Deus, gente, que nós temos um Papa. Por quê? Senão cada um ia fazer o que quisesse na igreja. Com o Papa já é assim. Tem gente querendo mandar na igreja. Imagina se não tivesse um líder. No quartel não tem um líder? No colégio não tem um diretor? No país não tem um presidente? Na cidade não tem um prefeito? Por mais que você não goste dele, tem que ter. Mesma coisa na igreja. Por que tem que ter o Papa? É o nosso fator de unidade. Porque senão, gente, cada um quer fazer uma coisa na igreja. Não pode. Então tem que ter um para poder comandar todo mundo. Como existe nas outras igrejas que não são católicas. Por que esse monte de igreja que eu mostrei aqui? Aqui, gente, eu só mostrei algumas, só aquelas históricas.
Mas existe mais de 20 mil denominações de igrejas diferentes. Cada um segue uma coisa, cada um fala uma coisa. As doutrinas são diferentes. Eu já expliquei isso aqui, vou explicar novamente. Se você largar a igreja católica e for para a igreja protestante, depende da igreja que você for. Tem igreja que você vai ter que guardar o sábado. Você está acostumado a guardar o domingo. Você que é católico, está acostumado a guardar o domingo como dia santo. Dependendo da igreja que você for, você vai ter que guardar o sábado. Adventista, por exemplo, guarda o sábado. E aí? Com quem está a verdade? Se uns falam uma coisa, outros falam outra. Na igreja católica não tem isso. A igreja definiu que é o domingo, pronto, acabou, ninguém mais discute. Porque o Papa já decretou, o dia santo é o domingo. Se você for na missa aqui, se você for na missa lá no Japão, é a mesma missa. O evangelho é o mesmo. O que pode mudar é a língua, o rito. Não é? Uns gostam mais da missa em latim. Isso aí não tem nada a ver. Mas a liturgia é a mesma, a missa é a mesma. O evangelho do dia é o mesmo. Então, gente, isso é uma maravilha. Por causa disso, nós somos católicos. Porque nós somos uma unidade, nós temos uma união. Pelo menos deveria. Muito melhor do que você ficar metendo a lenha no Papa, reze por ele. Ah, se o Papa está falando alguma coisa que você não está concordando, reze por ele, para que Deus o ilumine, porque não é fácil. Você acha que é fácil? Um homem de quase 90 anos comandar uma igreja de mais de 2 bilhões de pessoas? Pensa bem, se a vida do Papa é fácil. Coitado, Papa Francisco anda na cadeira de roda, coitado. João Paulo II morreu de mal de Parkinson. Bento XVI também não aguentou, por isso que renunciou. E o pessoal fica falando um monte de asneira aí, que o Papa Bento renunciou por vários motivos. Não, é porque realmente ele já não estava aguentando mais. E o Papa Francisco já falou. Se ele também não aguentar mais, ele renuncia também. Você pensa que é fácil? Só no mês passado eu já vi o Papa viajar, não sei, várias vezes. Foi para Portugal, na Jornada Mundial da Juventude, depois foi para um país aí, da África, não sei, ou da Ásia, não sei. Em 2 meses o Papa viajou não sei quanto tempo, na cadeira de roda. É fácil? Então, ao invés de você ficar criticando, reze por ele. Tá? Somente na igreja vem dos apóstolos, né? Nós já explicamos aqui, tá? A igreja, ela respeita a ciência, que eu já também fiz um vídeo sobre isso, fiz 3 vídeos sobre a questão da ciência e a fé. A igreja usa a ciência, não é? Para a gente não ser fanático, não é? A igreja tem uma liturgia que vem dos apóstolos, olha aí. Tá? Então tudo, gente, é chamada sucessão apostólica, coisa que não tem nas outras religiões. Gente, eu vou falar isso aqui com todo o amor do mundo. Com todo o amor do mundo. Mas não é a mesma coisa você ir numa igreja, numa missa católica, e você ir numa outra religião. Eles não têm o sacramento da ordem, eles não têm sucessão apostólica. Respeite, ame os irmãos de outras religiões, seja ela qual for. Eu tenho, como eu já falei, eu tenho pessoas da minha família que eu amo e respeito, entendeu? Mas não tem sucessão apostólica. Não tem, não tem. Não tem o sacramento da ordem. As mãos não foi ungida para abençoar, ministrar os sacramentos. Então, se você quer uma bênção para sua casa, chame um padre, chame um diácono. Eles podem ir na sua casa, abençoar sua casa, objetos, seu carro, porque eles têm o sacramento da ordem. As mãos deles são ungidas. Ele é um ser humano, ele. Ah, eu não vou confessar com o padre, porque o padre é um pecador. Com certeza. Mas Deus deu poder para ele perdoar o seu pecado. Foi Jesus quem deu. Está lá em João 20, 22. Porque o perdão não é do padre, é de Jesus. Ele é só um instrumento. Mas ele tem poder para isso. O poder quem deu foi Jesus. Não foi nós, não foi a igreja. A Igreja Católica venera os seus filhos santos que rezam por ela no céu. É o que eu falei. Tá? Se você for para uma outra religião, tudo que tem lá tem aqui. Agora tem muita coisa que tem aqui que não tem lá. Ah, eu não acredito nos santos.
É um direito seu, mas você está perdendo uma grande chance de conseguir uma graça. Quantas pessoas conseguem graças por intercessão dos santos? Quantas? Gente, milhares. É só você ir lá em Aparecida, você vê. Só estou dando um exemplo. Em Lourdes, em Fátima, no santuário de Frei Galvão, de São Francisco de Assis. É só você ver. Vai lá para você ver. Quantas graças, não é o santo que faz, mas ele pede e ele consegue, porque ele está diante de Deus. Eu já fiz vários vídeos sobre isso. Não importa que o fulano disse que os santos não intercedem, que o santo está morto, que morreu, acabou. Não interessa, mas a igreja diz, pronto, acabou. Desde o primeiro século a igreja acredita nisso. A igreja, gente, realizava as missas em cima do túmulo dos santos no primeiro século, nas catacumbas de Roma, para pedir a intercessão deles. A igreja ama a Virgem Maria, mãe de Deus e da igreja. Por quê? Porque se ela é a mãe do corpo, da cabeça, que é Cristo, é a mãe do corpo. Isso aí não somos nós que estamos dizendo. São João, está lá na Bíblia. João, anote o texto. João 19, versículo 25 a 27. Eis aí a tua mãe, falou para João. João era o discípulo amado. Você não é discípulo amado, não? Você também é discípulo de Cristo. Então Maria também é sua mãe. Agora, se você não quer ela como mãe, azar o seu. Azar o seu. Porque lá nas bodas de Canaã, Jesus realizou o milagre que ela pediu. Ele foi bem claro, a minha hora ainda não chegou. João capítulo 2, leia lá. João capítulo 2, a minha hora ainda não chegou. Mas por que ele fez o milagre? Porque Nossa Senhora pediu. E você acha que ele vai negar alguma coisa para a mãe dele? Nunca. Então, gente, aqui eu quis dar alguns exemplos, tá? Por que nós somos católicos, tá? Aí, agora é com você. Tá? Eu nasci católico, vivo nessa fé, e nessa fé eu pretendo viver e morrer. E eu tenho certeza, mesmo que eu passe até pelo purgatório, né? Que eu não sei se eu vou direto para o céu, sei só Deus pode responder. Mas eu sei que, graças a Deus e graças à igreja, primeiro a Jesus, porque Jesus quem deu a vida por nós na cruz, com certeza. Ele que nos deu o céu, nos abriu o céu. Mas ele entregou isso nas mãos da igreja. Jesus entregou o reino nas mãos da igreja. Isso não sou eu que estou dizendo, está na palavra de Deus. Lucas 10,16. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Ou seja, quem rejeita a igreja, rejeita Jesus. Quem rejeita Jesus, rejeita o Pai. Então, o Pai enviou Jesus, Jesus enviou a igreja. É o corpo de Cristo. São Paulo diz bem claro. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. A igreja é o corpo de Cristo. 1 Timóteo 3,15. A igreja é a coluna e o fundamento da verdade. O que é a coluna, gente? Aquilo que sustenta. O que sustenta uma casa? A coluna. Faz uma casa sem coluna para você ver se ela não vai cair toda. Então, gente, a coluna da verdade que sustenta é a igreja. Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas não é só Jesus, é a igreja, por isso que eu falei. Não podemos ficar só com Jesus. É a desculpa daqueles que não querem saber da igreja, né? Ah, eu não quero saber da igreja, Jesus basta. Então você rasga então 1 Timóteo 3,15. Rasga essa passagem. A igreja é a coluna. Leia para você não achar que eu estou mentindo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. A igreja é a coluna e o fundamento da verdade. É o que sustenta. Então, se não tiver igreja, ó, desmorona. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Pela intercessão de Nossa Senhora, mãe da igreja e nossa mãe, de São José, patrono da igreja. Se Nossa Senhora é mãe da igreja, São José é o patrono da igreja, né? O Papa Pio IX proclamou no ano 1870, no mesmo ano que ele proclamou Nossa Senhora Imaculada, ou seja, sem pecado, que ela era mãe de Jesus, né? O Papa Pio IX diz que São José é o patrono, ou seja, o pai da Igreja Universal. Por quê? É o pai de Jesus. Ah, mas é o pai adotivo, mas é pai.
Tanto que quando ele quis ir embora, o que o anjo falou para ele? Não, senhor, você vai dar o nome de Jesus porque ele vai salvar o povo dos seus pecados. Ou seja, a igreja. Nós somos igreja. Então São José é pai legítimo de Jesus. Quem tem pai de criação sabe. Tem muito pai de criação que é mais pai do que o biológico. Se você não acha que São José não é pai de Jesus, então você também não considera seu pai adotivo como pai. Eu sei que muita gente tem um pai adotivo que considera mais até do que o pai biológico. Tenho certeza. Porque cuidou. São José, gente, foi um pai tão amoroso que olha o que ele passou por causa de Jesus. Fome, sede, frio, foi lá para o Egito, uma terra estrangeira, porque queriam matar Jesus, e faz parte da Sagrada Família. Por isso que eu falei na aula passada, num vídeo que eu fiz sobre o aborto, que o encardido quer destruir a família e quer destruir a igreja. Por quê? A igreja é o corpo de Cristo, é a instituição que Jesus fundou, mas vai cair do cavalo, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E quer destruir a família. Por quê? Porque Jesus, quando veio a esse mundo, quis ter uma família, quis ter um pai, quis ter uma mãe. Por isso que Nossa Senhora e São José são os pais, patronos, pai e mãe da igreja. Então é nosso pai e nossa mãe. Então, que São José, Nossa Senhora, os anjos e os santos intercedam por nós, pelas nossas famílias e pela Santa Igreja, pelo Santo Padre, o Papa, né, e por todos nós que somos católicos convictos, e que, né, Deus possa iluminar e abençoar cada um de nós. Amém? Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser.